Você é daqueles que, quando a mãe passa uma lista de tarefas a cumprir, no caminho já esquece 75% dela? Você é daqueles que esquece datas comemorativas? Datas de aniversário? Então, toca aqui e seja bem-vindo ao clube. Bom, para vocês que estão aqui hoje, Uma Entre Tantos é uma extensão de um blog que eu criei, no qual eu escrevo sobre o meu dia a dia, embora não poste com certa frequência, e além de ser um blog que eu não divulgo muito. É um blog que funciona meio que um diário, mas não é um diário secreto. Ele está lá para quem quiser ler, para quem quiser conhecer um pouco mais de mim, sem ser através dos Amber Blades, que são os personagens que eu criei para a série de livros que eu escrevi. É um blog que eventualmente eu divulgo pelo Face, pelo Twitter, os links estão lá. Quem tiver curiosidade de conhecer, dá uma passadinha lá, né? E é isso aí. Uma Entre Tantos agora está indo para uma versão em vídeo, né? E é isso aí, certo? Espero que vocês gostem e vamos lá para o assunto principal. O que seria memória? Memória é a nossa capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações vividas no nosso dia a dia, né? Seja uma memória interna, a nossa própria, né? Nossa memória, sejam as memórias externas. Por exemplo, né? Quem disse que isso aqui não pode ser uma extensão da nossa memória? Resolvi falar de memória neste vídeo devido a situações vividas no meu dia a dia, no meu cotidiano, seja ele no trabalho, ou seja ele em convívio com os meus amigos, né? A memória é uma coisa assim que é falha. Essa falha, né, que a gente pode ter na memória, pode tornar você um grande alvo de desconfiança. Então esse vídeo aqui é para falar um pouquinho das minhas experiências com relação à memória e para mostrar às pessoas, né, dar dicas às pessoas que também passam pela mesma situação, do que fazer quando você tiver um lapso, tiver o famoso branco, né? Vamos dar exemplos de problemas de memória. Como eu falei no início, datas comemorativas, isso inclui aniversários, eu não tenho muita facilidade em guardar. Vou confessar, se não fosse o Facebook, estava perdida. Assim, até as pessoas podem ficar chateadas. Você não lembra do meu aniversário. Não lembrar do seu aniversário não quer dizer que eu não me importe, certo? Deixo isso bem claro. Me importo sim. Porém, não lembrar vai além do que eu consigo fazer, né? Eu já vou explicar por quê. Vai ter umas explicações um pouco mais detalhadas aí de umas pesquisas que eu fiz. Lista de tarefas. Às vezes eu vou ao centro da cidade fazer algumas coisas e se eu não anotar tudo que eu preciso fazer, eventualmente eu esqueço de uma ou outra. Aí eu volto pra casa e assim que eu entro, esqueci de fazer tal coisa. Isso acontece com você? Quando eu leio livros, por exemplo, esse aqui, eu já li há um bom tempo, mas se alguém me perguntar sobre a história, eu vou saber dizer, vamos dizer, o básico, né? Aquilo que a gente geralmente lê nas capas dos livros, né? Eu vou saber te dizer, te contar o básico. Mas não me pergunte o nome de personagens, eu não consigo guardar de todos. Geralmente não consigo guardar muitas informações específicas, mas não que o livro não tenha sido bom. Aliás, esse aqui, O Dia do Coringa, do Josh Steingarder, foi muito bom para mim. Me ajudou a entender muita coisa que acontece ao meu redor e inclusive a mim mesma. Esses dias eu estava aqui relembrando um jogo com meu irmão, né? O jogo Diablo 2. Para quem não conhece, ele possui vários atos, né? Os capítulos que você joga. E cada capítulo, cada ato se passa numa determinada região. Nessa conversa, a gente estava falando dos mapas, né? Vamos colocar assim, das fases, né? Dos capítulos.
e eu não conseguia lembrar o nome da cidade onde se passa o segundo ato. E não consigo lembrar até agora. Nesse momento, não consigo lembrar. Eu teria que fazer uma pesquisa realmente na internet para poder responder isso se alguém me perguntasse agora, nesse exato momento. Então não é... inclusive, Diablo 2 foi um jogo que eu joguei muito. Então, às vezes as pessoas podem se perguntar, viu, mas se é um jogo que você jogou muito, que você gostava bastante, como que você não lembra desse tipo de informação? Não lembro. Não adianta. Certo? Não adianta, eu tenho que pesquisar. Eu tenho que relembrar, trazer de volta uma coisa que ficou esquecida lá no fundo da minha cabeça, né? Então, esses aí são exemplos de situação que, se você vive também, e se você é como eu, que fica constrangido por não lembrar das coisas, então o que a gente deve fazer? Eu sou a favor de expor. Se você está conversando com alguém que é importante para você, que você gosta, eu sou a favor de você expor, vamos dizer assim, essa fraqueza, né? As pessoas, infelizmente, no dia de hoje, precisam ficar com o pé atrás com relação às atitudes das pessoas. E quando você tem um branco desses, quando você para pensar, para responder alguma pergunta, para tentar relembrar, aquele tempo que você precisa é justamente para você buscar ali na sua memória, para você tentar buscar. Só que, às vezes, né, para o pessoal que tem esses probleminhas de memória, esse pensar demora um pouco mais. Você está ali buscando a informação, né? E quem está do outro lado, conversando com você, por não ter o dom de ler mentes, né? Charles Xavier agora, X-Men, né? Não tem o mesmo dom que ele. Muitas vezes, esse seu tempo de pensamento, buscando a informação lá na sua memória, pode trazer desconfiança. A pessoa pode achar que você está mentindo, que você está formulando alguma informação nova para passar ali para ela, mas muitas vezes não é, né? Agora, como que a gente poderia resolver isso? Se você está conversando com uma pessoa que tem um grau de importância para você, tudo bem, é meio estranho, né? Grau de importância, a gente vai medir a importância de cada um. A sua importância é assim, ó. A sua importância é assim. É lógico que, né? A importância está aqui, certo? Mas é lógico que você usa palavras, você é muito importante para mim, você é extremamente importante para mim, mas não é uma coisa que dá para medir. Então, qualquer pessoa que seja importante para você, ela é importante, já basta. Então, se ela é importante, coloque essa sua, né, entre aspas, fraqueza à mostra. Coloque para essa pessoa que você tem dificuldade, né, que você passa por dificuldades com sua memória. Porque se ela gosta de você de volta, se você é importante para ela também, ela vai entender. Agora, se for uma pessoa que não está nem aí para você, certo? E você também, devido a isso, também não dá tanta importância, se porventura você precisar responder alguma pergunta e não conseguir lembrar alguma coisa, dane-se se essa pessoa acha que você está mentindo ou não. Pelo menos é assim que eu penso. Se a pessoa gosta de mim, ela vai entender que eu tenho lapsos de memória. Se ela não gosta de mim, o problema é dela, né? É isso aí, essa é a dica que eu queria dar com relação à memória. Porém, eu não vou parar aqui, né? Eu queria explicar algumas coisas com relação a esse assunto, para que as pessoas que têm o problema e para as pessoas que também não têm esse problema entendessem um pouquinho do que a gente sente quando a gente esquece as coisas. Bom, partindo para a parte da pesquisa, o pessoal que trabalha na área da mente, né, psicólogos, psiquiatras e afins, costumam dividir a memória em dois tipos. Existe a memória declarativa e a memória não declarativa. A memória declarativa é aquela formada a longo prazo, ou seja, fatos, acontecimentos da sua vida, por exemplo. É aquela memória que você grava fácil. Por exemplo, acabei de almoçar arroz, feijão e batata frita. É uma informação fácil de gravar, porém é uma informação também fácil de esquecer. Essa é a memória declarativa. Agora, a própria memória declarativa também é dividida em duas. Ela é dividida em episódica e semântica. Essa episódica, ela é referente aos detalhes, fatos específicos.
E a semântica, ela é referente a fatos gerais. Então, voltando ao exemplo do almoço, você se lembra que você almoçou. Por exemplo, ontem. Você se lembra que almoçou ontem. Mas pode acontecer de não lembrar o que almoçou ontem. Daí já é a parte específica. Agora, indo para a memória não declarativa. Essa daí, ela é referente a fatores motores da gente. Como andar de bicicleta, desenhar, né? O desenhar em si. Quem me conhece sabe que eu sei desenhar, ou quem acompanha o meu trabalho com os Amber Blades sabe que eu sei desenhar. Desenhar foi uma memória adquirida devagar, né? Não foi assim de um dia para outro que eu comecei a desenhar. Então eu tive que aprimorar isso daí. Eu fui adquirindo essas informações e armazenando essas informações na minha cabeça. Por ela ter sido armazenada devagar, é uma coisa que você esquece devagar, né? Por exemplo, andar de bicicleta. Você pode ficar anos sem andar de bicicleta. Só que se você pegar uma bicicleta novamente, você volta a relembrar aquilo, né? Você não esquece completamente. Ficou 10 anos lá sem andar de bicicleta. Aí vê uma bicicleta na sua frente e fala, nossa, eu esqueci, não sei mais andar de bicicleta. Isso é mentira. Bom, agora, depois de ter falado um pouquinho dos tipos de memória, eu me identifico com a episódica, né? A memória episódica dentro da declarativa. Eu tenho dificuldade em relembrar fatos específicos, informações específicas sobre determinadas coisas. Como eu citei, um livro. Eu lembro da história em geral, do enredo. Agora, mas quem que é o personagem principal? Eu sei quem é o personagem principal, mas eu não lembro o nome. Né? Isso acontece com livro, isso acontece com filme. Você assistiu tal filme? Assisti. Quem que é o personagem? Quem que é o personagem? Ai, meu Deus do céu, eu não lembro. Não lembro. Já acontece muito isso daí, né? É complicado. Eu não gosto de esquecer, eu odeio esquecer as coisas. Mas já vou explicar por quê, né? Por que eu não posso odiar tanto? Vamos falar um pouquinho de amnésia agora, que é justamente esses brancos, né? Aí você fala, não, peraí, amnésia não é quando a pessoa bate a cabeça e esquece tudo? Calma que a gente já chega lá. Os especialistas também, né, o pessoal que trabalha nessa área da mente, eles também dividem a amnésia em dois tipos. Existe a amnésia orgânica e a amnésia psicogênica. Os próprios nomes já indicam sobre o que ela é, né, o que elas são nessas divisões. A amnésia orgânica, infelizmente, gente, é aquela que vai além do que a gente pode fazer. Se a pessoa tem problema nas células nervosas ou alterações químicas no seu corpo, como por exemplo, quem tem hipotireoidismo, um dos sintomas dessa falha no corpo é lapso mental, certo? Então, tratando disso, as coisas melhoram. E eu falo isso por experiência própria. Alzheimer também. Esse daí não tem nem o que explicar, né? Apesar que eu posso fazer um vídeo depois mais pra frente só sobre isso aí. Parkinson, né? Pode parecer que não tem nada a ver, mas num grau muito alto, assim, do estágio, né, da doença, pode afetar a memória também. Então, a amnésia orgânica não tem o que você fazer. Faz parte do seu corpo, dessa máquina aqui, né? Porque essa máquina na qual a gente vive pode acontecer de aos poucos ir falhando, né? Isso faz parte da vida. Agora, a amnésia psicogênica, como o próprio nome diz, é aquela que vem do psicológico, né? Por exemplo, tem gente que passa por situações bem complicadas na infância e na adolescência. A sua mente, ela quer esconder isso a todo custo. Então, ela dá um bloco ali. Ela bloqueia aquela memória e você não quer mais lembrar e não lembra mesmo, certo? Então são esses dois tipos de amnésia. E a minha, no caso, é a amnésia orgânica. Se alguém me perguntasse com qual eu me identifico, com certeza a minha primeira opção seria a amnésia orgânica. Não que, bom, amnésia psicogênica? Sei lá, né? Sempre tem alguma coisinha ou outra que você não gosta de lembrar de quando você era mais novo, mas a minha tá mais pra amnésia orgânica. Bom, agora que eu já falei um pouquinho do que acontece comigo, né, e expliquei um pouquinho o porquê que as pessoas desmemoriadas passam por essa situação, né, deixo novamente a mensagem.
Se você se sente constrangido por não lembrar de coisas quando está perto de pessoas de quem você gosta, exponha isso. Fale pra pessoa, eu não lembro por causa disso, disso e aquilo. Não é porque eu não tô tirando sarro, eu não tô fingindo, eu não tô mentindo. Explique. Faça a pessoa entender que você tem realmente isso, que não é controlável, tá? Você não esquece as coisas por querer. Aí se a pessoa gosta de você, ela vai entender. Agora se ela não gosta, manda ela se... né? É isso aí. Bom, se você gostou desse vídeo, se identificou um pouquinho com ele, clica aí no joinha, né? Clica no gostei, põe lá nos seus vídeos favoritos e passa para alguém que você goste. Compartilha com o pessoal aí e vamos formar um clubinho do pessoal que tem esse problema e se sentia sozinho. Né? Se você se sentia sozinho no mundo, eu sou o único que não lembra das coisas. Não, você não é. Tem mais gente, tá? Então não se sinta sozinho, um único grão de areia nessa praia, tá bom? Então é isso aí, eu agradeço a atenção de vocês, clique no joinha, favoritem, compartilhem e até um próximo vídeo. Assim, eu tenho a intenção de gravar mais, mas eu não sei os assuntos, né? Preciso de um assunto legal para poder tratar da próxima vez. Tudo bem? Então é isso aí, até mais e tudo de bom.